Olá, meninas! Deus abençoe a vida de cada uma de vocês no nome do Senhor Jesus. E como eu já tinha dito no mês passado, que esse mês eu vou me inspirar em Lídia, hoje estou no lago, como aquelas mulheres daquela colônia se ajuntavam no sábado para falar da palavra do Senhor, para meditarem na palavra. Hoje eu estou aqui num sábado, num parque, em frente a um lago, para trazer a palavra de Deus para o coração de cada uma de vocês. E hoje eu queria falar sobre Sifrá e Puá. Eram duas parteiras egípcias, que naquela época o povo de Israel, quando as mulheres hebreias elas iam dar à luz, aí chamavam as parteiras. E essas duas parteiras, a Sifrá e a Puá, elas receberam uma ordem do rei de Faraó daquela época, para quando for menina deixar que viva, e se fosse homem, para matar. Por quê? José e seus irmãos, José foi o governador do Egito. Ele sofreu, ele passou por coisas na sua vida, por decepções, por humilhações, e chegou a ser governador do Egito, porque Deus ele sondou o coração de José. Mas José chegou uma hora que ele veio a falecer. Ele faleceu, José, e a sua família que estava lá no Egito, ela começou a se tornar poderosa, começou a conquistar. E os egípcios, eles começaram a se preocupar. Não, esse povo está crescendo muito. Vamos humilhar eles, vamos barrar isso daí. Porque eles estavam sendo mais poderosos do que o povo egípcio. E o rei daquela época, ele não conhecia José. Então ele deu aquela ordem. Vamos humilhar ele, ó. O sofrimento dos filhos de Israel, que se encontra em Êxodo, capítulo 1. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, a terra do Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Esse rei ele não conheceu a José. Então ele começou a humilhar os hebreus, o povo de Israel. E aí, as mulheres hebreias, elas começaram a ter filhos. E ele falou, olha, você chamou a Sifrá e a Puá e falou para elas, olha, se for homem, você mata. Você não deixa que viva. Mas se for mulher, você deixa, né, que elas vivam, que elas cresçam. E essas duas mulheres, elas temeram ao Senhor e elas não obedeceram à ordem do rei. Porque com certeza que conjecturando, não que está escrito, mas provavelmente ela ouviu falar sobre o Deus dos hebreus, sobre o Deus do milagre, o Deus de José, o Deus de maravilhas. E elas temeram no teu coração. E elas não aceitaram matar os meninos hebreus. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E ocorreu que o rei do Egito chegou e falou assim, olha, por que você está deixando os meninos viverem? E elas falaram, não, as hebreias elas são muito espertas. Quando nós, parteiras, chegamos lá, os meninos elas já deram à luz. E Deus abençoou aquelas duas mulheres. E o que eu quero trazer com essa história para o teu coração? É que Deus levanta pessoas no anonimato para grandes propósitos. Sifrá e Puá, elas eram só parteiras, mas elas foram levantadas com um propósito de levantar Moisés, de salvar a vida de Moisés para que ele viesse e fazer o que ele tinha que ser feito para que o propósito do Senhor se concretizasse. E foi isso que aconteceu. Ela ajudou aquelas hebreias a dar luz a filhos homens, a que o povo de Israel continuasse crescendo, mas através dessas duas mulheres, Sifrá e Puá. E eu creio que se está relatado na Bíblia, é porque essas mulheres elas foram corajosas a ponto de passar, elas passaram por cima do seu medo, elas poderiam ter sido mortas pelo rei
pelo rei do Egito. Elas falaram, não, eu não vou aceitar matar essas crianças hebreias pelo fato do Deus deles ser um Deus tão poderoso. Elas poderiam ter aceito e matado realmente os meninos daquela época. E dizendo, depois eu faço um sacrifício para os nossos deuses, para os deuses do Egito, e tá tudo certo. Mas não, elas não aceitou no seu coração. E ela chamou a atenção de Deus. E mais embaixo, diz assim: e, portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Elas receberam uma recompensa, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela fez bem ao povo de Israel, ela contribuiu para que aquele povo viesse a crescer. E é da mesma forma com a nossa vida. Às vezes você no anonimato, mas Deus levanta aquelas pessoas que ninguém dá nada para grandes propósitos. Coloca isso no teu coração. Você não está onde você está por um acaso. Deus te chamou com um grande propósito. Fiquem com Deus, um abraço e vamos em frente.